Olá, pessoal! Mais um episódio do nosso Pode Cuidar, agora com a presença da Roberta. Roberta é uma pedagoga, psicopedagoga e uma baita psicóloga clínica que está com a gente no Espaço Cuidar desde 2020, fazendo um trabalho incrível com crianças, com as famílias e com quem tem chegado, que tem a ver com a experiência dela. Rô, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por topar junto comigo essa baguncinha que tirou a gente do lugar só de psicóloga e que de alguma forma está tentando comunicar o trabalho que a gente faz no Espaço Cuidar e que fica restrito a quem frequenta ali presencialmente. A ideia é que isso chegue realmente em pessoas que estão procurando e muitas vezes nem sabem como chegar até a gente. Estamos aqui num bate-papo tranquilo, fica bem relaxada, compartilhando de fato o que você tem feito no Espaço Cuidar. Acho que a melhor forma da gente começar é você me contando um pouquinho sua trajetória. Eu lembro o jeito que a gente se conheceu, Sim. De um jeito bem despretensioso, você me foi apresentada, né? E aí, após alguns bate-papos, a gente entendeu que o Espaço Cuidar fazia parte do seu momento e que ele seria uma transição de carreira e um grande processo de desenvolvimento e amadurecimento da sala de aula para o consultório. E acho que essa sua bagagem, assim, faz toda a diferença quando vai ao encontro dessas crianças e dessas famílias que trazem as queixas que a gente tem experimentado. Seja bem-vinda, a voz é sua. É um prazer estar aqui, é verdade. Quando a gente se conheceu, a gente nem fazia ideia de que a gente ia ter esse tempo, né, tão especial juntas. Mas desde os 15 anos eu já me envolvia muito com crianças. E aí eu fiz a escolha de me formar em pedagogia, mas eu sentia que faltava alguma coisa, né? E aí fiz a especialização em psicopedagogia. Mas eu falava, eu queria entender mais, porque eu sempre me encantei muito pelo desenvolvimento infantil, porque tem um processo e é importante olhar para ele, né? E foi aí que eu iniciei a faculdade de psicologia, e aí no meio da faculdade eu me casei, e aí foi uma transição importante, mas sempre bateu muito forte a área da psicologia. E foi quando a gente se encontrou. E aí eu fui conhecer seu espaço, meus olhos brilharam. Você já tinha bastante tempo de formada em psicologia. Tinha. Né? Eu acho que você estava... a ideia de ter o espaço vinha bem num lugar bem pronto para ocupar, né? Sim, eu tinha me preparado. Eu fiquei um ano passando por terapia, supervisão, para me enxergar, né, nesse processo de o que é ser psicóloga. Sempre tive assim o olhar da sala de aula, a relação com o que é lidar, né, com professores, orientação, coordenação. Mas aí o que me bateu muito forte foi quando eu peguei uma sala e eu tinha muitas inclusões, né? Eu tinha uma criança do espectro, bastante severa, não verbal e uma criança muito explosiva, e eu tinha que alfabetizar e mesmo assim mediar esses conflitos. E assim, a gente teve uma conquista muito grande no final. E aquilo bateu meu coração. Eu falei, se eu consigo fazer na sala de aula, eu sinto que eu preciso mais buscar. E aí foi que eu fui buscar, estudar, me enxergar nesse papel de psicóloga também. Né? E foi nessa hora que eu falei, tá, e por onde começar? E foi quando eu te procurei. Eu tinha feito meu cartão, eu já tinha o meu logo, né, desse processo. E eu falei, eu vou ligar pra Thaís. E você me recebeu maravilhosamente, né? E aí você falou, vem aqui pra gente bater um papo. E dali começou, né, o nosso trabalho juntas e não paramos mais, né? De 3 horas, 6 horas, um período, e agora eu tô com você quase todas as tardes, né? E é um prazer, assim, receber essas famílias. A impressão que eu tenho quando eles chegam com um olhar muito esperançoso, sabe, Thaís? Assim, de como se o psicólogo ele tivesse uma vara, né, assim, de fada madrinha, e que a gente fosse encontrar todas as respostas, né, todos os caminhos. Acho que o Espaço Cuidar ocupa um lugar esperançoso, um ambiente de pensar sobre um outro jeito, já que naquele momento não consegue mais funcionar do jeito que está. E eles abrem o coração, e assim, nesse momento, acho que a chegada é acolher a família, entender um pouquinho essa queixa, fazer uma anamnese meio completa, ver se eles conseguem se identificar também com a pessoa que está ali. Eu sempre falo, vem para me conhecer, sem compromisso, né?
E aí depois, sim, eu recebo a criança. Eu acredito assim, cria-se o vínculo e aí esse processo ele vai ser conduzido individualmente. Pensando até em Winnicott, né, que é um pouco Sim. da nossa leitura, né, que é onde a gente se fundamenta. Acho que você está falando de um ambiente confiável, de um ambiente Seguro. esperançoso, de um Sim. ambiente de troca, onde de alguma forma vai nascer uma experiência de relação Sim. que vai ser construída e automaticamente replicada naquilo que está trazendo algum sintoma onde travou o desenvolvimento Sim. de uma forma que tivesse saudável, né? Exatamente, né? E nós temos a teoria, mas eu sou, assim, muito sincera, eu falo, nós vamos descobrir juntos, né? Então, é parceria, terapeuta, o vínculo estabelecido com o paciente, criança, adolescente, e a parceria dos pais nesse processo, né? E uma das coisas que, geralmente, quando eu recebo a rede, né, que chega até mim e encaminho para as colegas, né, um dos fatores é porque eu atendo individual, então eu fico com um da família e encaminho o outro, e um dos fatores que me leva a indicar o trabalho da Roberta, além de questões pedagógicas, né, que chegam até a gente bem direcionadas, é a sua manobra, né, a sua experiência com essa idade, né, essa sua linguagem, né. A Rô vai lá, arruma a sala, põe os brinquedinhos, né, tem toda uma delicadeza que transforma esse ambiente lúdico, onde sim, iremos brincar para que esse vínculo possa ser desenvolvido. Eu acho que você tem essa bagagem de uma forma muito linda, muito especial. Acho que 27 anos aí de escola na tua trajetória vem junto. sim. Esse jeito carinhoso, afetuoso, facilita com que essa experiência de relação seja de uma forma mais genuína, mais espontânea, né? E acho legal a gente falar desse brincar, né, Rô? Porque Sim. a gente que atende criança, a gente às vezes escuta até de um jeito um pouquinho leviano. Vou pagar para meu filho brincar. Vou trazer para vocês ficarem brincando, né? E acho que tá faltando informação Sim. sobre o que é o nosso brincar. Sim. Né? Sim, acho que você pode falar um pouquinho. Sim, e brincar mesmo. Thaís, você tocou num ponto super importante. Nessa primeira entrevista, eu coloco isso bastante para os pais, para os responsáveis. E eu falo, essa é a minha principal ferramenta de trabalho, porque brincar é muito prazeroso. Quem não gosta de jogar, de pegar ali... Até os mais velhos, adolescentes, quando eles veem um brinquedo novo que eu trago, eles... não aguentei, eu quero brincar. Eu falo, pode brincar, esse espaço é seu. Mas os pais precisam entender, e eu entendo que não é para eles terem todo esse conhecimento. Então, cabe a mim, como profissional, explicar como é que funciona. Porque o que acontece? O adulto, ele deveria ter, ou ele está trabalhando para que ele consiga colocar seus sentimentos e emoções através de palavras, não é? É assim que a gente... Por isso que a gente vai crescendo, amadurecendo, tem a questão da formação cerebral. Já a criança, a gente está investindo. Esse desenvolvimento é um processo. E aí, qual é a linguagem da criança? O que a criança mais gosta de fazer, né? Quando ela está crescendo, ela está aprendendo a falar, a caminhar, brincar. Essa é a linguagem da criança. A frase mais linda que eu tenho de Winnicott dentro de mim é: brincando a gente pode tudo, Sim. até falar a verdade. Sim. Né? Então, eu acho que é uma forma muito real da presença, da fala, do que se tem ali dentro. Né? Então, o ambiente do brincar permite, autoriza, gera, cria a possibilidade do ser até a verdade. Sim. Né? Mas é um brincar, assim, qual que é a diferença? Eu me coloco refletindo, assim, quando a criança está brincando em casa e brincando, né, numa sala, na sala do espaço cuidar. Diferença nenhuma para a criança. Mas para nós, profissionais, ela é totalmente diferente. Por quê? Porque tem um profissional que tem um olhar atento, uma escuta, ele está ali preparado, né, para encontrar junto com esse paciente essas respostas. Então, esse é o diferencial. Então, eu falo, não significa que ele não vivencie frustrações. Eu tô lá, 50 minutos com ele, mas vivencia frustrações, fala de medos, segredos. Eles falam dos segredos de uma forma assim, mas não conta para ninguém. Mas tem que estabelecer um vínculo para isso, né? Além da experiência de confiança, uma experiência íntima de muito, troca. Muito. Né? Quando você fala a ideia do segredo, né? Às vezes eu sinto as mães
com uma sensação de, muitas vezes, querer compartilhar do que a gente vive com o paciente, sei lá, talvez por alguns sentimentos meio de querer fazer parte mesmo, Sim. né? Já peguei até mãe escutando atrás da porta. Isso é verdade. real, né? Tentando entender o que a gente está fazendo ali, o que é isso que a gente está vivendo, experimentando. E eu acho que a gente ali tem o espaço de fazer o convite dessas famílias também entrarem nesse processo sim. de brincar, contando de forma estruturada o que a nossa escuta é capaz de ler, né, com fundamento teórico, Sim. conversando junto, e fazer com que isso seja replicado nos ambientes, né, da casa deles, né, entre as famílias, né? Então, acho que quando a gente recebe a criança, realmente vem uma família e que também experimenta de orientações desse processo que começou através da prática do brincar. E eu escuto muito assim, ai, Roberta, uma das coisas que meu filho, minha filha mais gosta de fazer é vir aqui na sala, eles falam a sala de charro, né? Então, assim, eu fico feliz porque, assim, existe uma relação de confiança e existe um espaço seguro para que isso aconteça. E eu acredito muito nessa ideia de que uma hora, no momento que você vincula com a criança, que ela saiba que você pode confiar naquela, né, naquela profissional que está lá, naquele profissional, naquele terapeuta, o processo ele vai caminhando, porque aí a criança vai revelando. Então, numa brincadeira, ela vai trazer frases, expressões do que ela viveu. E aí cabe, sim, ao profissional fazer boas perguntas, boas intervenções, para que juntos eles possam, né, traçar novos caminhos. Mas será que a gente não pode pensar dessa maneira? E se acontecer dessa maneira? Mas é vinculando, é um dia a dia, é um processo. E é tão interessante, a gente começa a perceber, a gente que já está ganhando prática, né, na clínica, assim, que à medida que as sessões elas vão acontecendo, mais profunda fica as crianças trazem assim com muito maior propriedade tudo que elas estão sentindo, parece maior que elas facilidade. vão se apropriando mesmo dos sentimentos e de quem elas vão se constituindo, né? Quem são essas crianças? Exato. Né? Que chegam geralmente com um sintoma, né? 2, 3, sei lá. A escola determina que ela deveria, a mãe captou algo e quis trazer, né? E ao mesmo tempo esse sintoma vai ficando distante e de fato o que vem aparecendo é o sujeito na sua construção, ele podendo ser, né, quem ele é. E é interessante, né, Thaís, porque a gente investe nisso, a gente brinca e a gente vai dando voz para esse sentimento e nomeando. Então, as crianças não sabem o que elas estão vivendo. Você está se sentindo frustrada, isso que você está sentindo é o medo, eu também sinto, e a gente vai falando sobre isso. Para que ela, no futuro, ela possa falar e dar nome. Eu tenho uma experiência muito interessante agora, nós voltamos de férias e semana passada, nossa, eu fiquei realmente bastante emocionada. Eu tô com uma paciente, ela tá 10 meses comigo e ela ama, assim, ela fala, quando tá acabando a sessão, ela fala, eu quero ficar mais, né? Então, ela gosta muito desse espaço, ela sabe que aquele espaço é dela, né? Mas ela chegou, ela tirou o tênis, aí ela deixou tudo arrumadinho, aí ela pegou e deitou no tapete. E aí ela falou, ai, que bom que eu voltei, né? E eu fiquei, assim, arrepiada, porque ela já tá colocando, né, nitidamente, ela não precisou brincar, projetar isso nas brincadeiras, no desenho, ela chegou e falou, que bom que voltei. Eu falei, eu também tô muito feliz que você voltou, né? Eu senti sua falta. Mas aí eu perguntei pra ela, eu falei, mas por que você tá tão feliz de ter voltado? Porque eu gosto muito de brincar com você, mas porque aqui eu sou livre, né? E aí ela falou, porque aqui eu me sinto livre para ser quem eu sou. E olha que fala importante, né? E eu falo, mas e nas outras situações? Não. Em casa tem muitas regras. Então, olha o quanto essa menina, né? Ela foi investida. Eu comecei brincando. Não foi de cara que ela chegou e ela começou a falar dessas emoções e sentimentos com tanta clareza. E quando ela pega e fala do que ela está sentindo e como ela já está se sentindo, é porque foi um trabalho, um processo de relação, de investimento, né? Agora ela já está falando, ela está crescendo. Então, é isso que a gente quer, que essas crianças e adolescentes também se sintam empoderados para falar o que estão sentindo. Eu sempre falo, tem uma maneira respeitosa para colocar as emoções, os sentimentos. E é nisso que a gente investe, né? E também, né? Não só as crianças que gostam de estar.
Acho que é Sim. legal também a gente trazer, né? Mas Importante. ele não quer vir, ele não tá gostando tanto, né? Não são só sentimentos bons que estão aparecendo nessa experiência, né? Então, assim, é uma pergunta até que às vezes as famílias nos fazem. E Boa. aí, continuo, não continuo? Forço, não forço, né? Como que é pra você essa experiência dessa criança que também não goza tanto Sim. do ambiente terapêutico e traz ali angústias que deixam a experiência mais pesada, menos agradável? Eu também vivenciei uma situação bem parecida semana passada. A paciente voltou de férias e aí, tô cansado, tem muita lição de casa. E aí chamei a família para conversar e aí é exatamente isso. Aí eu devolvi essa pergunta, né? Por que você acha que ela não está querendo vir? Porque nós estamos exatamente no processo da gente mexer nessas feridas. E dói, né? Principalmente para um adolescente, assim, complicado falar daquilo que está incomodando, que está difícil. E aí a gente vai com muito carinho, cuidado, mexendo, né, tirando essas camadas de uma maneira muito cuidadosa. E aí que entra a parceria da família, né? Desse manejo também de acreditar que é um processo importante. Aí a mãe dizia, não, eu já passei por isso com a minha filha mais velha, eu acredito que tem que continuar, mas às vezes é tão difícil esse manejo no dia a dia que a família às vezes acaba desistindo, a criança faz muitas negociações. E acho que desistir também às vezes faz parte, né? Porque fico pensando que em alguns momentos a gente tenha também um pouco de precisar caminhar sem o suporte, né? Eu já tive vários pacientes que disseram, eu vou dar um tempo, eu quero caminhar, eu quero ver como eu tô, e aí depois não volto, procuro outro colega, né? Acho que é um processo que precisa fazer sentido. Então, acho que é legal ir identificando, né? Se o sujeito quer interromper porque realmente chegou num conteúdo muito dolorido e é melhor espanar, se distanciar, ou se de fato realmente o processo fazendo o sentido de um fim, né? Eu tenho mães que me perguntam, mas tem começo, meio e fim? Eu digo, até pode ser que tenha, mas eu não consigo te determinar agora qual fase estaremos, né? Cada um vai ter o seu movimento. Eu posso te contar um pouco da minha trajetória em geral, que eu acho que ela se repete nas experiências, né? Mas não conseguimos determinar quantos meses vai fazer, né? E é impressionante, né, Thaís, o quanto a gente vai personalizando. Então, cada paciente é uma história, são personagens diferentes, até na forma de manejar, né? Então, como é que é esse brincar? Então, eles escolhem o jogo, a brincadeira. Tem momentos também que eu vou e proponho alguma coisa, então eu acabo deixando na mesa, né? Porque assim, eu falo, já é um caminho, é um convite, né? Então, assim, são situações muito específicas. Por isso que eu deixo bem claro isso para os pais. Vamos descobrir juntos. Mas eu vou estar aqui para o que vocês precisarem. Então, eu me coloco muito nesse papel de estamos juntos nesse processo. Porque as famílias, elas muito preocupadas em acertar, muito preocupadas em a forma como elas estão colocando as regras, os limites também. Então, é tão importante a gente olhar para tudo isso, né? Muito legal, acho que você falou uma palavra bem legal que eu sinto, né? Essa semana até fiz uns rabisquinhos falando disso, né? Eu estou aqui, né? Eu acho que você fala da disponibilidade de estar para o outro, com essa escuta respeitosa, com esse sentimento aberto para o que tiver que vir, que é a forma mesmo como eu te reparo dentro do espaço, né? Então, agradeço aí sua parceria, a sua presença, a sua entrega, todos os detalhezinhos que você tem brincado também dentro do Espaço Cuidar, com o seu lugar de psicóloga, para receber essas famílias de uma forma tão carinhosa, tão afetuosa, que eu acho que acrescenta muito em mais um dos trabalhos que a gente tem ali dentro. Thaís, muito obrigada. É sempre um prazer estar junto nessa missão, né? Que eu vejo isso, né? Que é trabalhar com crianças e adolescentes, receber as famílias.